Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo pela internet. É sempre uma alegria rever os amigos. É sempre uma honra quando somos chamados a falar em nome da doutrina. E a isso se soma uma imensa responsabilidade. Que Jesus nos inspire. Hoje nós vamos fazer um estudo em cima de uma pergunta. E a pergunta é: quando nasceu Jesus? Pode parecer, mas não é um trabalho sobre o Natal fora de época. Porque o nascimento de Jesus é uma coisa atemporal. Ele nasce em nossos corações todos os dias. Então nós vamos trabalhar esse tema e depois nós vamos ver se ele já nasceu mesmo em nosso coração. E nós vamos iniciar lendo uma história de como nasceu o Natal. Natal é uma grande festa, introduzida no calendário na distante Idade Média, instituída pelo Papa Júlio I como uma forma de atrair o interesse da população para o catolicismo, em plena Roma. Como era preciso arregimentar novos e muitos crentes, a Igreja ofereceu o Natal como uma espécie de substituição a uma festa antiga do Império Romano, que era dedicada ao deus Mitra, o deus Sol, divindade persa, que se aliou ao Sol para obter calor e luz em benefício das plantas, cujo culto no último século antes de Cristo era um dos mais populares do Império Romano. Portanto, não é cientificamente correta a versão de que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Mas isso não importa para nós, importa? Não importa. Não faz diferença para nós. Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, se ele nasceu no dia 25 de janeiro, 25 de março. Para nós não faz a menor diferença. O que é importante para nós é conhecer a sua mensagem. Conhecer a sua mensagem e colocá-la em prática. Isso ainda está muito mais difícil. Mas é importante saber o que ele veio fazer aqui. E como ele veio, como foi a sua preparação. E nós não vamos falar aqui daquela preparação para ele vestir essa roupa densa, esse corpo físico denso, pesado, para estar aqui conosco. Esse assunto já é trabalhado inúmeras vezes por diversos companheiros. Nós vamos falar da preparação na atmosfera espiritual para a chegada de Jesus. Maria, quando recebeu a proposta de conceber o Messias, ela ainda estava no plano espiritual. E ela aceitou. Aceitou prontamente, consciente de tudo que envolveria essa tarefa, essa missão. Ela sabia de todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as dores que envolveriam receber o Messias. Mas ela aceitou. Porque ela era um espírito de altíssima envergadura moral e nem poderia ser diferente. Maria já estava no ventre de sua mãe
E ela, o espírito muito forte que era, não aceitou ficar na inércia. Ela não aceitou ficar na ociosidade, deitada em berço esplêndido, aguardando os 9 meses para nascer. Ela queria trabalhar. Ela queria e trabalhou. Maria, enquanto seu corpinho desenvolvia, ela foi liderando grandes grupos de espíritos altamente preparados para trabalharem a higienização de toda a atmosfera da região da Palestina. Por todos os lugares onde Jesus passaria, ela queria fazer um trabalho de higienização. E ela fez. Então ela foi trabalhando com esses grupos, que naquele momento todas aquelas cidades estavam impregnadas com os espíritos das trevas, com objetivos claros de promover o transtorno, vinganças, eles tinham os motivos deles lá. E ela foi trabalhando. Alguns grupos eram mais resistentes. Era difícil de ceder ao trabalho, à luz daquele espírito que era Maria e os seus colaboradores. Outros grupos eram mais acessíveis e mal suportavam a luz que vinha de Maria e já se afastavam. O trabalho foi grande e foi difícil, mas Maria conseguiu. Ela conseguiu a higienização daquela região toda de forma que, diz a narrativa, tudo ficou melhor. A atmosfera estava mais leve. Os frutos, diz a narrativa, estavam mais doces. Toda a vegetação estava mais bonita. Até os passarinhos pareciam mais felizes. Ela conseguiu. Pequenininha já, aqui, ela sentada nos banquinhos, assim, o pezinho nem alcançava no chão ainda. E o seu lar era visitado pelos mestres do templo que ela deveria frequentar. Porque eles ouviam falar que tal menininha seria a mãe do Messias. E eles iam lá questionar, perguntar, para saber se aquela menininha tinha potencial mesmo. Cada pergunta que eles faziam, Maria dava uma aula de sabedoria. Ela estava muito preparada, ela sabia tudo. E eles faziam várias visitas. Iam mestres mais importantes, mais graduados, com maior status nos templos, e todos saíam boquiabertos com a sabedoria daquela criança. Maria fez um trabalho maravilhoso para receber Jesus. Ela era um espírito talhado para receber o Messias. Existe um texto no livro de Vinícius, intitulado Quando Nasceu Jesus. O livro é em torno do Mestre. E nesse livro, Vinícius trata das datas de quando nasceu Jesus e da forma como nasceu Jesus para algumas personagens do Evangelho. Algumas personalidades do Evangelho. Então ele fala assim, de quando nasceu Jesus, por exemplo, para Maria de Magdala, Francisco de Assis, Apóstolo Pedro, Paulo de Tarso, Joana de Cusa, Tomé, Lázaro,
Judas Iscariotes e Maria de Nazaré. E nós vamos aqui comentar alguns deles apenas, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Se nós perguntarmos, por exemplo, para Paulo de Tarso, onde e quando nasceu Jesus? Ele dirá que Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu, diz ele, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido numa luz divina. E dali por diante, já em algum momento, já muito mais preparado, transformado, ele diz, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso era um jovem, bem nascido, bem criado, bem formado. Ele era um jovem que tinha tudo. E por ele ter tudo, ele já tinha poder. Quando nós conhecemos a história de Paulo, que traz a obra Paulo e Estevão, quando nós conhecemos essa obra, se todos ainda não leram, devem ler, ele já é um doutor da lei. Então, quando nós o conhecemos, ele já é um doutor da lei. E Paulo, ele é um jovem abastado, ele é poderoso, e com tudo isso também ele é orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, pelas condições fáceis que ele tinha. Mas ele não era uma pessoa má. Ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa reta. Ele tinha uma conduta reta. E ele era tão exigente com os outros, como ele era exigente consigo. E ele cumpria, ele era altamente, rigorosamente cumpridor das leis divinas e das leis humanas. Ele seguia Moisés tão retamente que quem não seguisse como ele entendia assim, como nós diríamos hoje, quem não está comigo está contra mim. Todos tinham que seguir as leis de Moisés retamente. Ou então ele não aceitava, porque ele era rígido, extremamente rígido. Por isso ele perseguia. Paulo tinha uma noiva, Abigail, e eles se amavam verdadeiramente. Abigail era uma moça muito doce, muito delicada, era uma moça aí do tempo, daquela sociedade, um pouco mais simples, mas era da sociedade ali. E Paulo a convida para assistir um evento social, que era o apedrejamento de Estevão. E naquele momento, aquilo era um evento social. E Abigail não aceitava. Ela era um espírito sensível e não aceitava essa conduta de Paulo de perseguir os cristãos, porque ele não aceitava a forma de pensar, o que ele ouvia falar daquele homem, aquelas novidades. Ela respeitava, não aceitava a conduta e não podia negar-se a ir ao convite, ao evento. Foi. Ela foi, mas ela deu um jeitinho de chegar um pouco mais tarde. Propositadamente, ela chegou um pouquinho mais tarde. Quando ela chega, o apedrejamento já está terminando. Quando ela vê o apedrejado, ela reconhece nele seu irmão, Gesiel. Gesiel havia mudado seu nome para Estevão, por causa das perseguições.
ela fica tão inconformada, ela fica tão chocada, ela corre, acolhe Estevão em seus braços, e ele ainda com um pouco de energia, um pouco de vida, diz assim a Abigail: eu não guardo mágoa desse homem. Ele foi fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, ele será fiel a Jesus até o fim. E foi, né? Abigail entra num processo de tristeza tão grande, e Paulo entra em conflito, porque não ia ficar bem para ele socialmente ter uma noiva que era irmã de um cristão que ele tinha acabado de mandar apedrejar. Para ele ficar melhor, porque as aparências eram muito importantes, estavam acima dos sentimentos, ele rompe o noivado. Abigail fica muito mais sofrida. O irmão morto por apedrejamento, e ela amava infinitamente o irmão. O noivo rompe o noivado e ela amava Paulo verdadeiramente. Ela cai num processo de doença, de abatimento, que hoje nós conhecemos como depressão, né? Aquele tempo não era conhecido. O tempo passa, a saudade chega no coração de Paulo, que nós estamos falando Paulo para facilitar, porque antes da conversão ele se chamava Saulo. A saudade chega no coração de Paulo e ele vai visitá-la. Quando ele chega para visitá-la, ela já está quase morrendo de tanta fraqueza, tanto abatimento, enfim, ela era uma pessoa muito delicada, muito sensível. Ele fica muito aborrecido, se sentindo culpado por tudo que tinha acontecido com Abigail, e fica sabendo que ela tinha também se convertido ao cristianismo, que naquele momento ainda não se chamava cristianismo, mas ela estava também, já tinha se convertido aos ensinamentos daquele homem, daquele nazareno, que tanto ele perseguiu, com tanta intensidade. Paulo fica muito contrariado. Os dois irmãos convertidos era muito para o Paulo. Ele fica um tempo ali, onde ela estava, ela realmente morre, há um enterro, tudo. Terminou toda a cerimônia, todos aqueles dias fúnebres, e ele volta para a sua realidade, não antes, sem saber onde morava e quem era a pessoa que havia convertido os dois irmãos. Ele tomou conhecimento que seria Ananias e parte no encalço de Ananias. Junta seus homens, seus animais e vão para Damasco. Era lá que estava o homem que havia convertido os dois irmãos. Estão indo. Paulo começa a refletir sobre todos os últimos acontecimentos. Ele estava se sentindo muito mal. Ele não entendia por quê que ele carregava no seu íntimo uma grande aflição, uma angústia constante. Ele não conseguia entender por quê que os seguidores daquele homem eram tão serenos. Por quê que Estevão morreu com aquela serenidade? Perdoando ele no mesmo momento. Abigail morre naquela doçura, naquela serenidade. O que acontecia? O que esse homem fazia? E ele pensando isso, seus homens o chamaram para almoçar, era quase meio-dia, ele nem ouvia, nem respondeu, e de repente ele vê uma luz, ele já estava próximo da entrada da cidade de Damasco, ele vê uma luz tão intensa
que no mesmo instante o deixa cego e ele cai. Cai do animal, ele cai e já cai cego. E ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, por que me persegues? E ele que estava fazendo toda aquela reflexão, quem está falando? Eu sou Jesus de Nazaré. Por que me persegues, meu amigo? Paulo sente toda aquela força, a força daquela luz, a força da energia daquela voz. Ele vai somando os pontos, vai ligando os pontos, pensando em tudo que aquele homem fazia nos seus seguidores, e reconhece a força, ele reconhece o poder, e o diálogo entre eles é um pouco maior, e Paulo, no mesmo instante, a única coisa que ele consegue dizer é Senhor. Ele reconhece a força de Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Jesus responde: entre em Damasco, procure Ananias, ele lhe dirá o que fazer. Seus homens vendo ele todo confuso aí, falando alguma coisa, ninguém estava vendo nada, ouvindo nada. Senhor, o que nós podemos fazer pelo Senhor agora? O Senhor quer voltar? Ele diz assim: vocês podem voltar, e eu não sou mais senhor de ninguém. A partir de agora eu também sou um servo. Sou servo do Cristo. Eles não entenderam nada, ficou só um servo que o acompanhou até Damasco, porque ele estava cego. Lá chegando, procuraram Ananias, e a narrativa é belíssima e longa, vale a pena ler. Ele encontra Ananias, e aí eu ficava pensando assim: como que Ananias recebeu Saulo, sabendo que ele era um perseguidor? Aí depois, num outro momento, eu encontrei a explicação. Jesus vai lá buscar o seu homem, o seu diamante bruto, porque Paulo estava pronto. Era só dar umas lapidadazinhas nele. O diamante estava pronto. Ele foi lá buscar o seu homem. Seria útil demais para o seu evangelho. Aí ele vai lá em Ananias e fala: Ananias, o nosso homem vem aí. Receba-o, oriente-o. Ananias recebeu Saulo, e no mesmo instante, diz a narrativa, caem as escamas dos seus olhos, e Saulo volta a enxergar imediatamente. E aí nós podemos fazer uma outra leitura desse caem as escamas dos seus olhos, porque ele volta a enxergar também de uma outra forma a vida. Então, caem as escamas dos seus olhos espirituais. E a partir daquele momento, Paulo é outra pessoa, vê a vida de uma forma diferente. Paulo, que foi o primeiro e maior perseguidor do cristianismo, ele se transforma no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Ele é o maior exemplo de transformação imediata que nós conhecemos. E aí, depois de algum tempo, muito tempo, já completamente transformado, é que ele diz essa frase: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se nós perguntarmos a Madalena, ela dirá que Jesus nasceu em Betânia. Certa vez, em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim, diz ela, a sensação de uma vida nova.
com a qual eu então jamais sonhara. Madalena é aquela mulher que era considerada prostituta, lembram? Era considerada adúltera. Madalena já conhecia Jesus, amava Jesus. Mas ela era condenada pela sociedade e foi levada a uma praça para ser apedrejada. Naquele dia, naquela praça, estavam todos os homens com as suas pedras na mão, e só tinham homens. E Jesus estava lá. E Jesus disse assim: se alguém entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus fala, todo mundo se cala. Eles foram deixando suas pedras, um por vez, e foram embora. Interessante lembrar que só ela foi considerada adúltera. Os que estiveram com ela não foram considerados adúlteros. Jesus olha para Madalena e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Não, mestre. Tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. Madalena se tornou uma grande trabalhadora de Jesus. Ela foi onde ninguém tinha coragem de ir. Ela foi nos leprosários. Ela cuidava dos leprosos, daqueles párias que ninguém chegava perto. Ela curava as feridas, ela se envolvia, cuidava deles, estava em contato, sem se preocupar em se contaminar, porque era uma doença contagiosa. E ela foi contaminada. E ela morre leprosa. Ela morre leprosa. A forma como Madalena foi recebida no plano espiritual, eu não vou contar, que é para deixar o desejo de vocês, de todos conhecerem a história dessa mulher. Se perguntarmos a Pedro sobre a natividade de Jesus, ele dirá que Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Pedro era uma figura linda do Evangelho, é uma figura linda. Ele era uma pessoa rude. Ele era um pescador, mas ele era muito doce, ele era muito amoroso. E Pedro achava verdadeiramente que amava tanto Jesus, que amava mais do que os outros. Ele sentia isso, que amava mais do que os outros, de tanto que ele amava. E na última ceia, a conversa ali estava em torno do amor. E Pedro fala para Jesus: mestre, eu o amo tanto que eu tenho certeza que o amo mais do que os outros. Ele tinha segurança disso, de tão grande que era o sentimento de amor. E Jesus arrebenta Pedro quando ele diz assim: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro fica inconformado. Ele não podia imaginar que isso acontecesse. Ele tinha segurança que isso não aconteceria. Era muito grande, era imenso o amor que ele sentia por Jesus. Mas aconteceu. Ele negou. Ele foi procurado
pelos soldados, pelas pessoas que procuravam aquele homem que seria preso, o Nazareno. Você o conhece? Você sabe onde ele está? Não conheço. Chegava em outro momento, outro grupo. Você conhece aquele homem? Nós estamos procurando, você sabe onde ele está? Não sei. E pela terceira vez, jamais na madrugada. Você conhece aquele homem? O Nazareno? Sabe onde ele está? Não sei. Na última negativa, ele ouve o galo cantar. Quando o galo canta, ele se lembra do que Jesus havia falado e olha para Jesus que estava por ali. Quando os olhares se cruzam, ele se sente a última pessoa do mundo. Ele se sente extremamente mal. Jesus havia acabado de dizer que ele o negaria e ele o negou. Por que ele negou? Ele negou pelos mesmos motivos que nós negaríamos. Ele negou por medo. Ele negou pelos medos humanos. Nós temos medo. Porque se ele falasse aí, é meu amigo, eu sei onde ele está, ele seria preso, torturado, morto, esquartejado. Ele tinha medo, ele sabia do que iria acontecer. Ele teve medo. Mas Pedro teve uma atitude inteligente. Pedro aproveitou aquele momento de dor que foi intensa por ter negado o mestre e transformou aquilo em trabalho. Pedro trabalhou tão intensamente. Ele foi o grande responsável pela Casa do Caminho. Lá ele curava o corpo, ele curava a alma, ele envolvia, ele abraçava, ele acolhia. Ele se redimiu pelo amor. Ele se redimiu pelo amor. Diferente de Judas, que se suicida pela culpa. Uma culpa não tão diferente. Ele vende Jesus por algumas moedas, por inocência. Se a gente for buscar a história de Judas, a gente vê que ele é inocente de não imaginar, não ter maldade. Ele achava que Jesus mudaria tudo na hora, tomaria o poder. Ele não tinha entendido a grandeza de Jesus. Era um espírito inocente. E ele se sente tão culpado e se suicida. E atrasa em séculos o seu processo evolutivo. E Pedro faz diferente. Pedro usa aquele sentimento de dor da culpa e se redime no trabalho de amor pelo Mestre, pelo seu Evangelho. E aí que ele diz, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Ele acordou e mudou tudo. Se perguntarmos a Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, explorador que era, ele dirá, Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho que ele passaria, contente em vê-lo de longe. Eis que ele, amável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que hoje me hospede em sua casa. Zaqueu é uma figura muito simpática do Evangelho. Ele era uma figura, ele tinha uma estatura pequena, e ele era um cobrador de impostos, e como a própria narrativa diz, ele era explorador, mas muito explorador. E por ele ser tão explorador, ele era muito rico. Nada diferente do que vemos hoje. E ele soube que Jesus passaria por ali. Como ele era pequenininho, ele subiu numa árvore. E diz a narrativa que ele subiu num sicômoro. Sicômoro é uma árvore como uma figueira, uma árvore pequena. Ele não conseguiria subir numa árvore muito grande, porque ele era pequeno. E ele está lá esperando Jesus, quando ele vê de longe
que o mestre acena: Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu. Importa que hoje me hospede em sua casa. Zaqueu fica tomado de emoção e de inconformação. Ele sabia que ele não tinha direito, de receber, não tinha merecimento de receber Jesus em sua casa. Mas Jesus não pede, né? Jesus, quando ele fala de uma forma imperativa. Desce, importa que hoje me hospede em sua casa. Ele recebe Jesus em sua casa. E onde está Jesus, está uma pequena multidão. E ele fala. E Zaqueu recebe aquelas palavras como um verdadeiro alimento para a sua alma, que está tão equivocada. E ele diz assim, no final do diálogo, do monólogo de Jesus, da conversa com os homens que estavam lá, do povo que estava lá assistindo, ele diz assim: Mestre, eu prometo que de tudo o que eu cobrei a mais do meu povo, eu devolverei em quádruplo e nunca mais cometerei os mesmos erros. Ele prometeu a Jesus, ele cumpriu. Ele devolveu e tornou-se um homem reto, seguidor de Jesus. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Se perguntarmos a Tomé, o incrédulo, lembra? Só acredito vendo aquele Tomé lá. Ele dirá que Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus, depois de crucificado, volta e aparece para os seus homens, primeiro aparecendo para Madalena, dizem as más línguas que é porque era mulher. E todo mundo ficaria sabendo rapidamente. Mas a gente sabe que ela tinha, na verdade, grande merecimento. E depois ele apareceu para os seus homens. Quando Tomé vê Jesus, ele não acredita, ele nunca acredita. E Jesus diz assim: Tomé, toque as minhas chagas. Quando Tomé vai tocar as chagas de Jesus, e ele sente o corpo espiritual de Jesus lá, intacto, ele não entende bem aquilo, mas ele acredita, ele entende que Jesus está vivo. E aí, então, é que ele diz que nesse momento ele compreendeu que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. E entendeu as palavras de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se perguntarmos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus, ela diria, se perguntássemos, que Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, e ouvindo o povo gritar: negue, negue, e a chama acesa, a tocha acesa já para botar-lhe o fogo, e o soldado pergunta: esse seu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Joana de Cusa era esposa de Cusa. Assim eram chamadas as pessoas. Joana de Cusa, porque o marido era Cusa. Maria de Nazaré, porque nasceu em Nazaré. Ou era o sobrenome do pai. Ela era casada com Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. E por isso eles tinham ótimas condições. Eles eram uma família abastada, eles eram uma família que pertenciam à alta sociedade, eles tinham tudo.
Eles tinham tudo, eles podiam, eles tinham condições. Só que Joana já conhecia Jesus. Ela conhecia Jesus e já amava os seus ensinamentos. E um dia, ela procurou Jesus e disse assim: Senhor, eu amo o Senhor. Eu amo os seus ensinamentos. Mas o meu marido, ele não compartilha dos mesmos anseios, das mesmas ideias. O que eu faço? E Jesus diz assim: volte para a sua casa, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos. Ela não tinha filhos ainda. Cuide do seu marido. Ele precisa aprender muito ainda. Eu imagino que Jesus falou assim: cuide do seu marido, que ele precisa aprender muito para crescer. Deve ter sido isso que Jesus falou. Ela obedeceu e foi para casa. E cuidou do lar. Os filhos nasceram. Ela cuidou dos filhos, cuidou do marido. Um dia, numa das disputas políticas, Cusa morre. Joana fica viúva e sem direito a nada, fica na miséria. A mulher não tinha direito a nada. Tudo que ela tinha de servas para fazer o trabalho da casa, para ajudar com os filhos, ela teve que agora buscar trabalho na casa das outras senhoras para conseguir o sustento dos seus filhos. Mas viúva, ela sentiu-se livre para seguir os cristãos. E ela seguia. Ela participava daqueles encontros, todos escondidos, nas grutas, naqueles lugares onde eles, de vez em quando, eram presos. E ela foi presa. Numa dessas reuniões, ela foi presa junto com um filho. E foi levada ao poste para ser incendiada, junto com outras pessoas. E os soldados e o povo, e todos diziam: negue, negue, abjura, eles falavam, abjura. E o filho, com muito medo, dizia: mãe, negue, nós perdemos mesmo, negue. E o soldado, já com a tocha próxima do seu corpo, dizia: negue, mulher, negue. Esse seu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? E ela consegue forças, já sentindo as chamas subindo pelo seu corpo, e diz: não, o meu Cristo não me ensinou apenas a morrer. Ele me ensinou também a vos amar. Nisso as chamas tomam conta do seu corpo e ela foi retirada antes. Ela tinha méritos para não sofrer toda aquela dor. Ela foi retirada antes. Se nós perguntarmos a Maria de Nazaré, quando nasceu Jesus, onde nasceu Jesus, ela dirá que Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei nos braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Essas colocações de Vinícius nos fazem pensar que, na verdade, o Natal, antes de ser uma data tão comercial como infelizmente se transformou, deveria ser uma data de reflexão, quando todos deveríamos parar para refletir.
para refletir se Jesus já nasceu para nós. Se verdadeiramente Ele já nasceu em nossos corações. Deveríamos fazer uma parada. Será que nós estamos fazendo alguma coisa que dê a demonstração de que Ele nasceu para nós? Será que nós estamos conseguindo deixar de olhar um pouco para nós somente e olhar para o lado de fora, para o lado para trás, até mesmo para frente? Por onde olharmos, nós vamos encontrar irmãos necessitados. Será que estamos fazendo o mínimo? Ele não disse que faríamos a Ele sempre que fizéssemos a qualquer um dos seus irmãos? Ele disse isso. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando de comer a quem tem fome? Será que nós estamos dando um copo d'água para quem tem sede, nessa cidade quente? Será que nós estamos agasalhando aquele que está com frio? Porque embora nós estejamos numa região quente, quando é frio, é frio. E quem dorme na rua, às vezes tem um papelão para diminuir o frio do chão, às vezes não. Às vezes tem uma mochila para encostar a cabeça, às vezes não. Encosta na própria pedra. Será que nós estamos emprestando os nossos ouvidos para aquele irmão que está precisando desabafar? Ou será que nós estamos dizendo assim: depois eu te ligo que eu estou muito ocupada? Só que o desespero é agora, é naquele momento. Será que nós estamos emprestando o nosso colo, os nossos ombros, estendendo os nossos braços, estendendo as nossas mãos? Será que nós estamos usando esse instrumento maravilhoso que é a voz para orientar, confortar, encaminhar, consolar? Será? Será que Jesus já nasceu em nossos corações? Num mundo, num momento em que a vida moderna nos chama tanto para dentro de nós mesmos. Nós temos que ser felizes a qualquer preço. Nós temos que buscar a felicidade a qualquer preço. Nós temos que buscar motivo para sermos felizes. Nós temos que negar a própria tristeza, a própria dor, porque a sociedade exige que sejamos felizes. Se a gente for abrir no nosso Facebook, nós vamos ver quanta felicidade está lá, estampada. E a gente, se refletir um pouco, nós vamos saber que é muito de mentira. Porque é preciso mostrar para todos que somos felizes. Nós temos o dever se tornou uma obrigação. Enquanto ao nosso lado, tem gente sofrendo de todas as formas, de todos os matizes, de todo tipo de dor. Allan Kardec nos chama a atenção na revista Espírita do ano 7, número 1 do ano 7. A revista Espírita são fascículos que Kardec fazia por mês e as revistas são anuais. Então, todos os fascículos somados, e nós temos 12 anos de revista espírita, e nós temos 13 volumes por causa do índice. Todos esses fascículos formaram revistas. E no ano 7, no capítulo 1, ele diz que, número 1 do ano 7, ele diz que nós já temos conhecimento suficiente
para colocar os nossos pés na estrada de Damasco. E a exemplo de Paulo, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Nós temos um hábito de nos colocar como crianças e pedir. E nós pedimos a Deus tudo, mas nós pedimos tanto. Nós pedimos a Ele que cuide do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, da nossa filha, da nossa irmã, do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente, da nossa empresa, da nossa casa. E nós pedimos como se Ele fosse a nossa babá. E Ele não é a nossa babá. Às vezes nós insistimos, impomos: Senhor, faça, como se Ele fosse nosso criado. E Ele não é. Ele é o nosso Criador. Nós estamos fazendo uma inversão. Temos que colocar os nossos pés na nossa estrada de Damasco. Cada um de nós tem a sua estrada de Damasco. Nós lemos essas obras de uma forma muito confortável. Nós lemos essas obras na nossa poltrona, na nossa cama. Se tiver frio, nós lemos debaixo do edredom. E nós falamos assim: nossa, mas que força tinha aquele Paulo! Que mulher era aquela Joana de Cusa? Que Madalena era essa? Mas nós deixamos eles lá numa distância confortável de 2000 anos, mais de 2000 anos. E nós ficamos aqui, na nossa poltrona, na nossa cama. Quando, na verdade, todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Ninguém vai mais precisar colocar os pés na areia quente do sol do meio-dia. Ninguém vai mais ser levado para os postes e ser incendiados. Ninguém vai mais. Mas a nossa estrada de Damasco, o nosso poste da fogueira, está aqui dentro do nosso lar. São os nossos filhos problemas, são os nossos companheiros difíceis, são os problemas de saúde, problemas graves que chegam e nos desestruturam. São as nossas perdas queridas, porque embora saibamos que a vida continua, a dor da ausência física, nós sabemos que é grande. Considerada, pesquisada, concluída, que é a dor maior que existe. Esses são os nossos caminhos de Damasco. Ninguém mais vai precisar atravessar o deserto com as suas sandálias, sangrando os pés com a areia. Eu imagino os pés de Paulo, todos sangrando com a areia, fazendo atrito. Nós não precisamos disso, mas estão aqui o nosso deserto, a nossa sandália, o nosso caminho de Damasco, o nosso poste da fogueira. Estão aqui. E nós temos que ver e enfrentar. Porque todas as vezes que nós conseguimos superar um momento difícil, dele saímos mais fortalecidos. Sempre que nos enfraquecemos em relação às nossas provas, às nossas dores, elas ficam maiores do que nós. E nós ficamos fragilizados. Allan Kardec nos diz mais. Ele diz que temos conhecimento porque não existe inocentes, não existe infantes aqui. Ele fala que o Pai, que é todo misericórdia e amor,
bondade, Ele não deixaria que espíritos infantes permanecessem aqui, nesse ambiente truculento que é o planeta Terra. Por isso Ele assegura que nós temos condições. E mais do que isso, nós temos o dever de colocar os nossos pés na nossa estrada de Damasco e perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E fazer. E fazer. Nessa existência, nós temos tudo para que ela seja gloriosa. Nós conhecemos nessa existência, muito provavelmente pela primeira vez, a doutrina espírita. Pode ser que alguém aqui esteja já pela segunda vez, mas é bastante difícil. Provável mesmo que estejamos todos pela primeira vez. Numa doutrina que tem o nome de Consoladora. Ela consola. Ela enxuga as nossas lágrimas. E ao mesmo tempo em que ela enxuga as nossas lágrimas, ela explica os porquês dessas lágrimas. Ela nos informa, nos conforta, nos orienta, nos instrui, nos baliza os passos na caminhada, ilumina esses passos. Ela nos apresenta um leque imenso de possibilidades, um horizonte infinito. Nos diz que as coisas não terminam por aqui, que sempre teremos oportunidade de fazer melhor, mas que o melhor momento para se fazer é agora. Uma doutrina que é apresentada para nós de uma forma transparente, como na sua nascente. Não existe, ela rasga todos os véus dos mistérios, não existe mistério. Tudo pode ser conhecido, pesquisado, perguntado, questionado, sabido. Tudo pode ser conhecido. Ela apresenta ela nos diz que a morte não existe, que a vida continua. A doutrina espírita chega matando a morte. Não existe morte, a vida continua. Ela fala da multiplicidade dos mundos. Jesus não dizia que na casa de meu pai há muitas moradas? Ela fala da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa doutrina que nos dá todo o manancial para termos aqui uma existência, essa gloriosa. E lembrando o que Allan Kardec disse, vamos buscar colocar os nossos pés na estrada de Damasco. E a exemplo de Paulo, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo, que nos deixou tantos ensinamentos, em algum momento ele nos disse que somos todos embaixadores do Cristo aqui na Terra. Se somos todos embaixadores do Cristo, somos seus representantes. Se somos seus representantes, temos que representá-lo. Então nós temos que abrir espaço, oferecer a Ele esse espaço, para que verdadeiramente Ele trabalhe através de nós. Que Ele encontre condições de trabalhar através de nós. Que Jesus possa caminhar através dos nossos pés. Que Ele possa servir através das nossas mãos. Que Ele possa ver através dos nossos olhos. Que Ele possa amar através do nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada.